Olá, estimados irmãos, em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito, vamos dar continuidade aos estudos dessa sétima lição com o título O Poder do Arrependimento e nessa segunda-feira, humilhando-nos para o nosso bem. É o tema que temos para o estudo de hoje. Pergunta A. Como Deus lida com os orgulhosos? Então, Amós 9,12 diz, ainda que cavem até o inferno, a minha mão os tirará dali. E se subirem ao céu, dali os farei descer. Então, Deus vai buscar, Deus vai procurar, Deus vai encontrar. É um tipo de coisa que não é tolerável para Deus. Mas o profeta Obadias, capítulo 1, versículo 3 e 4, ainda descreve de outra forma. A soberba do teu coração te enganou, como que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração, quem me derrubará em terra? Se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Portanto, vemos que o comentário bíblico, ao completar isso, diz: a exaltação própria é uma prática perigosa, ela contamina tudo o que toca. É filha do orgulho e atua de forma tão sutil que, caso você a subestime, tomará posse dos pensamentos e controlará as ações. Então, a exaltação própria, soberba, o orgulho, o pecado originou-se daí. Então, é o tipo de coisa que Deus abomina completamente. Deus não tolera e ao lidar com isso, Deus vai caçá-lo, que está escrito aqui, e destruí-lo. Por isso que é importante ter a noção ou ter um olhar para isso com muito respeito e lembrar da necessidade que tem de fazer um autoexame para ver se não está caminhando por esse caminho. O pior de tudo é que, como ele vem dizendo, que as pessoas às vezes não percebem que é sutil. Então, tem que fazer um autoexame constante para ver se não está caminhando, enredando nesse caminho. Pergunta B. Que tipo de cidade era Nínive? O que o profeta Jonas fez quando Deus o enviou para pregar ali? Então, vemos aqui pelo texto e pela história que Jonas olhou para a cidade e pensou assim, não adianta ele fazer nada, aquela cidade é corrupta, é uma cidade ímpia, é uma cidade orgulhosa, prepotente, é uma cidade que eu não vou ali, eles vão me matar se eu for para lá. Quer saber? Vou fugir. Foi o que ele pensou, né? Então, ele pensou ali em toda aquela situação em volta dele ali, toda aquela situação da ordem que Deus deu, humanamente falando, não tem necessidade de ir para ali. Se eu for para ali, eu vou arrumar muitos problemas para mim, se calhar, talvez até perder a vida. E aí ele então, o que ele fez? Ele fugiu. E a nota chama atenção para nós, o Profetas e Reis chama atenção se nós não fazemos a mesma coisa quando temos um dever, quando temos quando temos o talento para desenvolver, ou quando temos um trabalho a realizar, ou temos algo por fazer que diz respeito à obra de Deus, ou até o trabalho missionário em si, que é uma responsabilidade muito grande que foi dada a nós. Será que a gente não foge como fez Jonas? E se fugimos, será que Deus não está mandando tempestade na nossa vida para que nós possamos nos acordar da circunstância e da situação para também tomar uma decisão mais acertada ou lembrar da necessidade de olhar assim, Deus pediu para fazer isso, é uma responsabilidade que eu tenho que pregar outras pessoas, eu tenho que admoestar outras pessoas, eu tenho que cuidar das almas que estão perdidas, eu tenho que fazer o trabalho missionário. Então fica uma questão para cada um de nós fazer um autoexame e ver se não estamos agindo da mesma forma que Jonas ao não falar do mestre para outras pessoas. Pergunta C. Como Deus frequentemente manifesta o seu amor ao nos impedir de seguirmos o caminho de nossa própria escolha? O que aconteceu com Jonas? Devido ao relato aqui, ele entrou no navio, comprou uma passagem, estava fugindo, então ele queria desviar em vez de ir para Nínive, ele comprou uma passagem que foi para... foi antes, né? O texto antes que falou que ele comprou uma passagem para Tarsis, exatamente. E o que aconteceu no caminho então? Deus mandou uma grande tempestade e aqueles homens experientes no mar, né, acostumados a lidar ali com o mar, chegou uma altura e pensaram assim, não é natural, há qualquer coisa aqui errado, e lançou o sorte. Quando lançou o sorte, caiu para quem? Para Jonas, dirigido e guiado por Deus, caiu para Jonas. Então foram questionar Jonas. O que é interessante notar é que Jonas pode ter vacilado com medo de ir para Nínive, mas era um cristão.
o seu caráter apareceu aí, que ele podia agora entrar num setor totalmente complicado, que era mentira, que era evitar, que era negar, mas não, era um homem sincero, era alguém que, apesar de ter falhado, ele era uma pessoa sincera. E o que ele fez então? Comentou com aqueles homens, deu o devido testemunho, falou quem ele era, de onde vinha, falou que fugiu de Deus. E aqueles homens perguntou para ele, então, Jonas, o que fazemos? Como é que a gente resolve isso? Você tem um problema grave com Deus e estamos aqui quase a morrer. E foi muito nobre a hombridade que Jonas teve de falar assim, olha, se o problema sou eu, pega-me e lança-me ao mar. Então, levantai-me, né? Lança-me ao mar, disse ele, que vai acabar, o mar vai se acalmar, porque fui eu que trouxe tamanha tempestade a todos vocês. Então nós vemos aqui que, de certa forma, Deus fez uma gestão daquilo tudo para poder mostrar a Jonas e mostrar àquelas pessoas do poder que ele tinha. Não só ficou ali bem declarado a todos o poder e quem era Jonas, a quem ele servia, o Deus do céu. Aqueles homens devem ter ficado, de certa forma, maravilhados, porque depois que jogaram Jonas para a água, realmente a tempestade parou. Então vamos seguir a história depois, mas o que fica nesse relato até aqui, que Deus então cercou o caminho de Jonas e fez com que ele então, aquela rebeldia a rebeldia dele fosse abertamente declarada, e ele se apercebeu do erro que tinha cometido, e realmente a gente vê um arrependimento, uma certa humildade dele agora, ao reconhecer o seu erro e falar para aqueles homens, não morram por minha causa, eu sou o problema, vamos resolver dessa forma. Então, Deus ajudou Jonas no seu arrependimento, e vamos ver depois, amanhã, o decorrer da história, como é que tudo aconteceu. O fato é que Jonas fugiu do dever imediato indo para o mar. Do mesmo modo, Deus usou as providências divinas para prejudicar o seu caminho. E eu volto a questionar novamente, será que a sua vida, será que a minha vida, será que a vida de alguém não está em dificuldade porque está esquivando da responsabilidade que Deus deu de salvar almas? E será que ao não salvar almas você também não vai perecer, você também não vai se perder? O que seria de Jonas, será se ele fosse para Tarsis? Será que ele não ia chegar lá, se esquivar de Deus, embrenhar às vezes no mundo e se perder também a sua alma? Então, coloco aqui uma grande interrogação para mim, para você, para todos nós. Estamos desviando do projeto divino, que é salvar almas, que é levar o evangelho a outras pessoas, que é distribuir o folheto, que é falar para alguém do amor de Deus, que é ver alguém em dificuldade e com muito carinho sentar ao lado dessa pessoa e tentar ajudá-lo? Quer ver o irmão com defeito, em vez de criticá-lo, em vez de falar mal às costas dele, e com oração pedir a Deus sabedoria e ter com essa pessoa para poder resgatá-lo, às vezes do seu orgulho, da sua prepotência, da maneira errônea com que ele está lidando com a vida e com a religião, com a família, seja lá com o que for. Então fica a questão para cada um de nós fazer uma análise e ver se realmente não precisamos fazer uma mudança. E aqui está dizendo, humilhando-nos para o nosso bem. Será que não precisamos humilhar aos pés de Cristo? Falar, Senhor, faça de mim um instrumento nas tuas mãos, molda-me para que eu possa ser também um instrumento para salvar outras pessoas. Muda meu coração e ajuda-me como Jonas foi ajudado. Esse é meu sincero desejo, é a minha oração para todos nós, que possamos então fazer uma análise, fazer um autoexame, que a graça de Cristo possa superabundar o nosso coração, para que possamos realmente mudar naquilo que nós precisamos e chegar àquilo que Deus quer para cada um de nós, né? Assim como Jonas conseguiu fazer um trabalho lindo de salvar tantas pessoas, vamos ver no desenvolver da história, possamos nós também ser uma luz e poder também resgatar muitas pessoas para os pés de Cristo. É meu sincero desejo para mim e para todos nesse dia de hoje. Amém. Deus abençoe a todos.